mais uma vez a todos, graça e misericórdia do Senhor sejam multiplicadas sobre todos vocês. Por que evangelizar? O texto bíblico utilizado para a nossa meditação e estudo nessa ocasião está registrado na carta que Paulo escreveu ao jovem evangelista Timóteo, capítulo 3 e versículo 16, que nos diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Recentemente, vi por meio de comentários em redes sociais e ouvi de um líder evangélico uma expressão que me causou um tamanho incômodo por ser uma posição teológica antibíblica, ou pelo menos se trata de uma deturpação da palavra de Deus. E nessa expressão havia a seguinte constatação: não se deve haver uma preocupação de ninguém com os pecados alheios, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus no fim das contas. Irmãos, essa infeliz ideia procede de uma má interpretação do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, até porque o contexto do enunciado de Paulo ali diz respeito especificamente a questões pelas quais se promovem julgamentos temerários e tolos, baseados em tradições humanistas e, portanto, desprovidos de edificação. Não é nada sábio colocar a Bíblia contra a Bíblia, e nesse caso, Paulo contra Paulo, porque esse mesmo Paulo que admoesta os romanos a não produzirem julgamentos inglórios é quem, por vezes plurais, nos ensina a utilizar a palavra de Deus para exercícios admoestativos, como bem se percebe na fala de Paulo a Timóteo a partir do texto base para essa mensagem. Percebamos que, em última análise, quem concorda com essa infeliz ideia de que os pecadores não podem ser confrontados por seus pecados, precisa admitir que o Evangelho de Cristo é descartável, a Bíblia é inútil e qualquer pregação para arrependimento e conversão não passa de discurso desprezível. Francamente, aqueles que têm essa convicção a ponto de fazer essa crítica aos que são ministros comprometidos com a verdade, simplesmente fazem esse tipo de crítica por serem sujeitos à disciplina de Deus e, por isso, não concordam em ser criticados ou afrontados pela espada que é a verdade, que não se omite e tampouco se acovarda diante do pecado. Por fim, é óbvio que nenhum bom combatente de Deus se conduz como quem pode, por próprias conclusões, repreender, corrigir e instruir a quem quer que seja, mas todos os discípulos de Cristo, pela força do Espírito Santo, são preparados com a verdade para efeito de regeneração aos pecadores que aprouve a Deus socorrer e, sobretudo, para efeito de glória que tão somente a Deus é devida. Por Deus, haja a indispensável edificação através dessa mensagem a cada um de vocês. E segue mais uma vez o fraterno abraço na medida do perfeito amor de Cristo, bem como na intensidade da agradável comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo e, como sempre, sobretudo, para a sempiterna glória de Deus Pai. Amém.